Profissão social media. Que cursos eu devo fazer para atuar como profissional de social media? E vou esclarecer um pouquinho disso tudo aqui para vocês. Vou tentar ser breve, tentar aí falar em menos de 10 minutos. E basicamente assim, a gente está gravando esse vídeo aqui em junho de 2026 e até o momento não precisa de nenhuma certificação para tu atuar como social media aqui no Brasil, para tu ter teus clientes de forma freelancer e atrás aí da tua cartela de clientes. Obviamente que se tu for atrás de uma empresa, trabalhar como CLT, as empresas sempre pedem para que tu tenha uma graduação ou em comunicação, ou em marketing, administração. Então tem vários cursos, desenho industrial, que tu consegue se encaixar como social media. É uma área que ainda é muito ampla e que diversos cursos tu consegue trabalhar como social media, tendo essa formação e ir atrás aí de uma empresa. Eu costumo dizer que eu sou social media raiz, eu me formei em comunicação em 2018, eu entrei na faculdade de comunicação social, produção editorial em 2014. E aqui na UFSM, dentro da comunicação tem jornalismo, produção editorial, relações públicas, publicidade. São essas 4 graduações. Acabou que eu escolhi produção editorial porque na época, quando eu fui naquela feira de profissões, me chamou muito a atenção que eu senti que abrangia um pouquinho de cada uma das outras graduações. Trabalhava com impresso, com digital, e então, como eu não sabia ainda para qual das áreas que eu ia, impresso, digital, estava ainda descobrindo, nem existia ainda esse termo social media, foi quando eu me encantei assim pelo curso de produção editorial e fiz durante 4 anos. No final ali do curso de produção editorial, eu fiz estágio numa agência de publicidade. Foi lá onde eu tive assim o contato prático com a profissão social media. Eu lembro que eu acho que na época o termo era gestor de redes sociais, era um termo que não era ainda social media, não tinha ainda muito esse termo, né? Era ali 2017, provavelmente, assim que eu fiz o estágio. E foi quando eu realmente descobri a profissão, me encantei e sigo trabalhando até hoje, né? Quase 10 anos depois. Depois da graduação, eu já segui trabalhando ali depois na agência, né? Passei de estagiária para uma contratada e fui fazer especialização em mídias digitais na UFN, uma outra faculdade, daí nesse caso era privada, aqui também em Santa Maria. Mas quem é profissional e realmente é dedicado ali naquela área, quer seguir atuando ali, né, naquela tua formação que tu escolheu, quer ir se aprimorando, o tempo foi passando, os anos foram passando, e aí começou aquele boom ali dos cursos online, né? Apareceu muito guru de marketing, e aí eu comecei a ficar naquela dúvida que eu acho que é a dúvida que muita gente que está começando hoje tem, né? De que curso escolher, que curso que é bom, que guru que é charlatão, que profissional de marketing realmente é sério aqui no digital que eu posso fazer um curso. E aí na época eu posso dizer assim agora olhando para trás, que eu fiz ótimas escolhas em relação aos professores que eu escolhi para os cursos, né, que eu escolhi para fazer. O primeiro deles que eu fiz foi o da Regiane Toigo. Ela é uma profissional que ela está em alta até hoje, anos depois, eu acho que eu fui da primeira turma do curso dela de profissão social media. Aquele curso ali organizou tudo o que eu tinha aprendido na graduação, na especialização, na minha prática diária ali com os clientes. O curso organizou tudo assim numa ordem cronológica, num método. Então foi muito bom. Eu lembro que eu me senti muito acolhida assim pelas aulas que ela tinha ali naquele curso. Depois disso, eu fiz um outro curso, porque eu sempre defendo que a gente deve seguir estudando, se aprimorando, mas com muito cuidado, porque no digital toda hora tem uma oferta de curso, né? Na área do digital ou em outras áreas, mas em específico para quem é do marketing, tem muitas pessoas oferecendo cursos. Então, eu sempre filtrei muito, eu sempre esperei muito antes de eu realizar uma compra. Eu tenho esse perfil na minha vida pessoal, assim, no meu dia a dia, realmente eu sou essa pessoa e não seria diferente na hora que eu vou escolher um curso. Então, foi o mesmo processo lá para escolher o curso da Regiane, que aí eu dei
uma pesquisada, fui acompanhando mais profissionais e cheguei no Ícaro de Carvalho, que também para mim, até hoje, 2026, é uma referência, ele segue sendo uma referência, ele me passa muita verdade e o curso dele, a escola, né, O Novo Mercado, para quem quiser pesquisar aí, também assim, ó, supriu tudo que eu precisava. Quando esses 2 cursos eu cheguei com dúvidas bem específicas, várias dúvidas, né, dúvidas bem diferentes assim, que eu precisava de respostas e ambos os cursos, em cada momento ali, supriram tudo isso que eu precisava. Então, acho que a minha principal dica, assim, até olhando a minha trajetória, que eu posso passar para outras pessoas, até para outros colegas profissionais que de repente já atuam aí há muitos anos do digital, é tu realmente fazer um curso de uma pessoa que te passe confiança. E isso tudo, né, o que eu fiz foi na época primeiramente, né, seguir nas redes sociais esses profissionais. Eu fiquei uns bons tempos, uns bons meses seguindo, acompanhando, vendo o posicionamento deles, vendo se fazia sentido, se as coisas iam batendo ao longo do tempo. E realmente, né, esses 2 profissionais foram me passando muita confiança. E aí depois eu fui comprar o curso. Também conversei com outras pessoas que fizeram cursos para também entender o que elas sentiram, né? Se agregou para elas. Eu acho que no curso da Regiane, só que eu não consegui fazer isso, porque se eu não me engano, eu fiz parte da primeira turma, ou era a segunda turma, assim, era uma das primeiras. Então não tinha muitas outras pessoas que já tinham feito. Então realmente eu confiei, mas porque eu acompanhava muitas lives que ela fazia na época. Então sempre foi tudo assim muito certeiro assim no que ela falava, fazia muito sentido, principalmente eu acho que essa é uma boa resposta com a questão daquilo que eu aplicava ali no meu dia a dia com os clientes. Eu via que realmente era aquela realidade e ela não estava inventando, sabe, todo um cenário para vender. Então isso tudo me passou bastante credibilidade. Eu acho que isso é algo que qualquer pessoa precisa fazer antes de comprar um curso, né? Porque os cursos estão aí, tem condições excelentes, né, de pagamento. Realmente a gente fica com muita vontade de fazer vários cursos, mas eu acho que a gente tem que focar em poucos e bons profissionais, porque sim, tem, ainda mais no marketing, a gente precisa filtrar muito esses profissionais, mas tem. E se tu é social media, se tu tá começando aí nessa área e quiser acompanhar um pouquinho mais, eu não vou te vender nada, eu só realmente te convido para tu me acompanhar aqui nas minhas redes sociais, Bianca Garcia Digital, no Instagram, no TikTok, no YouTube, no LinkedIn, que eu compartilho muitos insights sobre a profissão social media. Esse ano eu comecei esse projeto de compartilhar um pouco mais, então tem muita coisa legal vindo aí pela frente e eu iria adorar trocar ideia com vocês aí, colegas dos bastidores do digital.